A paz de nosso Senhor aos prezados irmãos. Hoje, domingo, 22 de novembro de 2020, estamos estudando a nossa escola dominical do quarto trimestre, a fragilidade humana e a soberania divina, uma meditação no livro de Jó. Chegamos à lição de número 7, que fala da teologia de Zofar. Zofar é um dos amigos de Jó que se apresentaram depois do seu sofrimento. E a teologia de Zofar é: o justo não passa por tribulação. Vamos ler o texto bíblico em Jó 11, de 1 a 6. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. É uma linguagem mais fácil para nós entendermos esse trecho da Escritura Sagrada. Diz assim, Jó 11, de 1 a 6. Então Zofar, da região de Naamá, resposta disse: será que todo este palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos respostas? Pensa que as suas zombarias vão fazer-nos calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistério na explicação das coisas. Assim você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra. Senhor, pedimos da Tua graça, orientação do Teu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nesta lição, veremos as palavras acusatórias de Zofar, o terceiro amigo de Jó. Já vimos em lições anteriores as acusações de outros dois amigos, Elifaz e Bildade. Todos eles têm mais ou menos o mesmo discurso. Se há sofrimento, aí há pecado. O homem justo não passa por tribulações. Há aqui uma dicotomia importante a ser considerada. No Salmo 37, 23, por exemplo, diz que Deus abençoa os passos de um homem bom. Mas, por outro lado, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, 17 a 18, o profeta diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nesta lição, meditaremos mais um pouco sobre esses dois pensamentos, aparentemente antagônicos, com o objetivo de formarmos uma base doutrinária forte, baseada na palavra de Deus. Vamos ver qual é o pensamento de Zofar. Na teoria de Zofar, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Teoria. Teoria não é doutrina. É um erro muito comum nós
meditamos e pensamos e chegamos à conclusão em nossa mente de algumas teorias que nós mesmos formamos. Mas nem sempre essa teoria ela encontra apoio da palavra de Deus. Portanto, nós devemos procurar não o que nós em teoria achamos, mas o que Deus ensina na sua doutrina, como ele pensa. E na teoria de Zofar, como eu já falei, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Lá em Jó 11, verso 6, ele diz assim, ele, falando de Deus, lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim você veria que Deus o está castigando, menos do que você merece. O que Zofar defende? Defende que Deus é sábio, e sábios são os julgamentos. Na sua sabedoria, ele reprime os maus. Ele está dizendo aqui, olha, na sua sabedoria, Deus está te castigando menos do que você merece. Ele também acusa Jó de ter se autodeclarado puro. No verso 4 do capítulo 11, Zofar diz, você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Jó então se defende, acusando os amigos de tolos, se passando por sábios. Lá em Jó 13, verso 3 a 4, ele diz assim, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras e vós todos médicos que não valem nada. É admirável a coragem de Jó, quiçá muitos irmãos fossem sábios, como Jó, a ponto de, quando forem interpelados por teorias falaciosas, se defendessem como Jó se defende. Nós todos somos médicos que não valem nada. Uma outra teoria de Zofar é que Jó estava em pecado e, portanto, precisaria se converter. Olha só, lá em Jó 11, 14, Zofar diz assim, olha, se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti e não deixes habitar a injustiça na tua tenda. Aqui alguns estudiosos destacam que Zofar tenta incutir em Jó a negociar com Deus. Na verdade, ele está fazendo consonância com o que Satanás fez, dizendo que Jó só servia a Deus por interesse. Lá no capítulo 1 de Jó, no versículos 9 a 11, nós já vimos em lição anterior, palavras de Satanás. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe ele, a sua casa, é tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás que se não blasfemará contra ti na tua face. Então que Zofar está dizendo para Jó é que, olha, negocie com Deus. Faça uma troca.
Diante das acusações dos amigos, Jó começa a entrar em depressão. É um quadro muito comum nessa situação. Lá em Jó 14, 7 a 10, Jó, deprimido, fala, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morrer no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Porém, morto, o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está ele? O que Jó está dizendo? Olha, é melhor ser uma árvore do que ser homem. Porque a árvore, mesmo cortada, ela se renova. Se a sua raiz na terra envelhecer, seu tronco morrer no pó, mas tendo água, surgirá uma planta nova ali. Porém, depois que o homem morre, ele é consumido, rendendo o espírito. Onde que ele está? A depressão leva a Jó a ter também uma doutrina errada. Morreu, acabou para o homem. Esse era o pensamento de Jó na depressão. Por isso a depressão é tão perigosa. Formamos pensamentos errados. E esses pensamentos errados nos levam a uma situação cada vez pior e a chegarmos a conclusões que não têm respaldo nenhum na palavra de Deus. Uma coisa que temos que considerar é que o livro de Jó, as palavras dos amigos e as palavras de Jó não são sempre corretas. Há algumas verdades e muitos enganos. Precisamos tomar um cuidado nisso. O livro de Jó é inspirado por Deus. Mas ali nós vemos palavras como palavras de Satanás, que não tem nada de inspiradas. Temos estas palavras dos amigos de Jó, que muitas vezes são usadas pela igreja, que não tem nada de inspiradas. Não são verdadeiras. No sentido de serem doutrinas de Deus. E até o próprio Jó, que era um homem temente a Deus, reto, até ele, na depressão, chega à conclusão errada, morreu, acabou. Não é assim. Jó estava errado quanto a esta conclusão. Por isso precisamos entender bem o livro de Jó e entender tudo isso dentro do contexto maior da Bíblia Sagrada, que nos traz a doutrina correta. Por isso o crente precisa estudar profundamente a palavra de Deus, porque não são alguns versículos saltados, nem mesmo algumas falas, nem mesmo alguns capítulos que podem nos trazer uma doutrina conclusiva. É preciso olhar a doutrina diante de toda a palavra de Deus, e aí sim, realmente teremos o conceito correto daquilo que Deus
nos colocou como um ensino profundo e verdadeiro. Mas vamos ver mais um erro de Zofar, uma teoria errada. Deus está castigando Jó porque ele é um pecador. Lá no capítulo 20, verso 5, Zofar fala sem nenhuma misericórdia. O júbilo dos ímpios é breve, se referindo a Jó. E a alegria dos hipócritas momentânea. Jó se defende. E aí com razão, nem todo pecador sofre. Lá em Jó 21, 7 a 8, Jó fala assim: por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. Jó fala: olha, tem muito ímpio que vive muito bem. Para nós concluirmos o nosso estudo, duas coisas a considerar. Primeiro, a lei da semeadura nem sempre se aplica aqui nesta terra, mas se aplicará na eternidade. Lá no Salmo 73, Salmo de Asaf, Asaf também está profundamente deprimido, e ele escreve lá nos versículos 3 a 5: pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firmes está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como outros homens. Não parece que faz coro com as palavras de Jó aqui que acabamos de ler? Os ímpios envelhecem, ainda se robustecem em poder, a sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, o seu renovo perante os seus olhos. Mas Asaf, lá no versículo 17, ele conclui: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, Asaf tem uma visão da eternidade, do castigo eterno. E aí sim, a lei da semeadura se aplicando na sua amplitude, aqueles que se portam impiamente nesta vida podem até momentaneamente viver em prosperidade, morrer ricos e poderosos. Não passará a aflição que passam os outros homens, mas um dia eles darão conta diante de Deus de todos os seus pecados. Porque após a morte, segue-se o juízo, diz em Hebreus 9, 27. E nós sabemos que muitos, como Lázaro, passarão uma vida de infortúnios, mendigando na porta dos ricos, mas que após a morte recolherão seus frutos eternamente, sentados na mesa farta de Abraão. Uma segunda coisa a considerar é a hipocrisia dos amigos de Jó. Eles foram ali visitá-lo apenas para cumprir uma formalidade. Os amigos devem visitar os amigos no infortúnio. Por isso eles estavam ali.
porém nos seus corações abrigavam a certeza que Jó tinha feito alguma coisa errada. Eram hipócritas. Vamos visitar Jó, temos que visitá-lo, senão, o que vão pensar de nós? As pessoas esperam que nós, como somos amigos íntimos de Jó, estejamos lá no seu sofrimento para consolá-lo, mas lá chegando, revelou-se a hipocrisia que havia naqueles corações, porque a partir dali começaram a acusá-lo de tudo quanto é coisa. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, se porventura você estiver passando por alguma tribulação, meu sincero desejo é que essas reflexões no livro de Jó possam estar te ajudando. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, te damos graças por este momento, passado na tua presença, estudando essas palavras escritas no livro de Jó, tão elucidantes, Senhor, acerca das questões da vida. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos viver baseado naquilo que diz a tua palavra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.